Novo Testamento. O Novo Testamento é a segunda parte da Bíblia. Ele é mais recente, menor e também levou um tempo menor para ser escrito quando comparado com o Antigo Testamento. Já mencionamos em um outro vídeo como a revelação na Bíblia é progressiva. Deus foi revelando a si mesmo progressivamente ao longo das Escrituras, e aqui, no Novo Testamento, essa revelação é completa. Jesus é a revelação final de Deus, o próprio Deus encarnado. Foi justamente o nascimento de Jesus que inaugurou o Novo Testamento. Depois de muitos anos de silêncio, tudo o que foi escrito depois dele. O cenário do Novo Testamento é muito diferente do Antigo. A Judéia estava sob domínio romano e o idioma quase universal era o grego. O império usufruía de uma certa paz e prosperidade, período que os historiadores chamam de Pax Romana. Roma estava florescendo, e essa paz permitia grande mobilidade e intensificação do comércio desde o Oriente até o extremo Ocidente. Por terra ou por mar, havia grande transporte de mercadorias e pessoas. Mas por que isso é importante para o nosso estudo sobre o Novo Testamento? Essa relativa paz mundial, bem como a existência de um grande número de estradas, possibilitou uma maior propagação das boas novas. Isso fica bem claro quando vemos Jesus e os apóstolos depois dele fazendo muitas viagens por toda a região. O Novo Testamento foi escrito em grego, mas não o grego culto, dos filósofos e homens instruídos. O grego da Bíblia é o grego koiné, aquele usado pelos comerciantes, pescadores e homens comuns. Foi inspirado pelo Espírito Santo dessa forma para que o máximo de pessoas pudessem ser alcançadas, e assim, mesmo aqueles que não eram judeus conheceriam a história de Jesus. Assim como o Antigo Testamento, o Novo não está organizado em ordem cronológica, mas por temas. Ele começa com os livros biográficos, ou seja, os 4 evangelhos que contam a vida de Jesus, seu ministério e, claro, a consumação do plano divino para nossa redenção, seu sacrifício na cruz. Em sequência, temos um livro histórico, o livro de Atos dos Apóstolos, que conta a história da igreja em seu início e também narra a expansão do evangelho entre judeus e gentios. Depois começam as cartas destinadas aos primeiros cristãos. São 13 cartas paulinas, que estão organizadas da maior para a menor. Elas são seguidas pelas cartas gerais, escritas por outros apóstolos como Pedro e João, por exemplo. Por fim, temos um livro profético, Apocalipse, que fala sobre o fim dos tempos. O Novo Testamento foi escrito por um período de tempo muito menor, em aproximadamente 95 d.C., quando João escreve o livro de Apocalipse, toda a Escritura estava completa. Por ser menor que o Antigo Testamento, conseguimos traçar uma ordem dos acontecimentos de maneira muito mais fácil. A chegada de Jesus deu início ao Novo Testamento e sua vida marcou profundamente a história da humanidade com seus ensinos, milagres e, é claro, sua morte na cruz. A crucificação de Jesus aconteceu em aproximadamente 30 depois de Cristo e 50 dias depois, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado e a igreja teve seu início. O martírio de Estevão, alguns anos depois, também foi um ponto importante, pois, a partir disso, iniciou-se a perseguição contra os cristãos, e essa perseguição fez com que eles se espalhassem por toda a Judéia e Samaria, levando à expansão da igreja.
Paulo foi um dos judeus que perseguiam os cristãos, mas se converteu em aproximadamente 35 d.C., tornando-se um importante instrumento nas mãos de Deus para a pregação do Evangelho. Sua primeira viagem missionária acontece por volta de 46 d.C., acompanhado de Barnabé. Muitas cartas são escritas às igrejas e seguidores de Cristo que estão espalhados por toda a região, enquanto enfrentam grande perseguição. Em 64 d.C., Roma é incendiada e Nero culpa os cristãos. Esse incêndio desencadeou a perseguição do Estado. Agora, os judeus não eram os únicos a perseguirem os seguidores de Jesus. Alguns anos depois, nos dias do imperador Domiciano, João é exilado na ilha de Patmos, no Mar Egeu. Foi neste período que ele escreveu o último livro da Bíblia, o Apocalipse. Por todo o Novo Testamento, vemos como alguns grupos religiosos eram respeitados pelo povo, como é o caso dos fariseus e saduceus. Tais grupos, inclusive, comandavam o Sinédrio, uma espécie de supremo tribunal judeu. Foi esse tribunal que julgou Jesus antes da crucificação e Estevão antes de ser martirizado. As sinagogas também eram populares neste período e foram muito importantes para a expansão do Evangelho. Jesus esteve em sinagogas e o apóstolo Paulo também proclamou que Jesus era o Messias prometido em muitas delas. A igreja cresceu muito nessa era apostólica e, à medida que crescia, colecionava certos escritos provenientes dos apóstolos ou daqueles que andaram com eles. Essa coletânea mais tarde se tornaria o Novo Testamento, considerado tão inspirado quanto o Antigo. Encontramos no Novo Testamento, então, uma série de livros escritos para os primeiros cristãos, e tendo em mente os judeus que precisavam ouvir a verdade de que Jesus era o Messias prometido há tantos séculos e por tantos profetas. Mas hoje, cerca de 2000 anos depois, ainda nos deparamos com ensinamentos profundos e revelações imprescindíveis sobre quem é Jesus. Revelações estas e ensinamentos estes que falam conosco e vão de encontro às nossas necessidades. Como isso é possível? É possível porque o Novo Testamento é a palavra de Deus. É Deus quem fala por meio de cada homem que levantou para escrever a sua palavra. E é Deus quem estava no controle, orquestrando cada acontecimento que expandia e fortalecia a igreja em meio a tantas lutas. Quanto à inspiração divina, tão necessária na escrita de ambos os testamentos, crê-se que ela cessou quando João escreveu o último livro, o Apocalipse. Hoje temos inúmeros pastores e ministros que são usados por Deus para falar com seu povo, é claro, mas nenhum outro escrito pode se equiparar em importância e valor à Bíblia, às Sagradas Escrituras. Ela está completa. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações. Nos siga em nossas redes sociais e baixe o aplicativo da Bíblia em seu tablet ou smartphone. Até a próxima!